Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Saúdo meus irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glórias damos a Deus pela oportunidade de mais um dia de vida, né? Hoje Deus colocou no meu coração para me dividir com meus amados irmãos uma palavra que nos fala a respeito das promessas de Deus, né? A promessa para esses dias, ao qual o profeta menor, segundo profeta menor chamado Joel, nos revela uma profecia para esse tempo, o tempo que vivenciamos. E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 28. Que diz a respeito da promessa da efusão do Espírito. E há de ser que, depois do derramamento que darei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aleluias. Esta é uma promessa que Deus fez através do seu profeta menor, chamado Joel, a esse tempo que nós estamos vivendo. Que verdadeiramente a promessa é para esta geração. Porque muitas das vezes as pessoas estão buscando profecias, e eu entendo que a profecia, ela quando é verdadeira, ela se cumpre em Cristo Jesus. Como referência, temos no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 21, que diz: E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não se cumprir, nem suceder, assim é esta palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas, aleluias, temor dele. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus vem falando conosco nesta passagem é a respeito das profecias. Porque todas as profecias, elas se dão por início quando o Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, e ele se entregou naquela cruz, atraiu o meu e o seu pecado de uma maneira que nunca se tornou maldito, porque todo aquele que era, aleluias, crucificado era considerado maldito. E após o Senhor entregar seu Espírito na mão do olheiro verdadeiro, que é o nosso Pai, tudo se fez consumado. Todas as promessas, todas as profecias se cumprem em Cristo Jesus. Porque verdadeiramente, para nós entendermos a respeito de profecias, nós precisamos entender desta profecia, nós precisamos entender o que diz no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, aleluias, que diz: o que encobre os seus pecados não prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que eu entendo, meu irmão, esta profecia é para essa geração. Mas como diz aqui no
no livro de Provérbios, o que encobrir o seu pecado, ou seja, não confessar, não reconhecer que somos completamente fracos, não prosperará. Mas o que confessará, o que confessar e deixar, alcançará a misericórdia. Qual misericórdia? De que nós seremos agraciados com as promessas de Deus. Porque o povo do Antigo Testamento não se enquadrava nesta profecia. Esta profecia é para esta geração. O povo desta geração tem até uma promessa, mas cada dia tem se afastado mais do Senhor. Cada dia tem se afastado mais da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz: bem-aventurado é o que lê, ouve as profecias e guarda as palavras as palavras escritas. Por quê? Porque o próximo já é o tempo, irmão. Próximo já é o tempo do quê? Da vinda de Cristo Jesus. E muitos têm se afastado da presença de Deus. Mas temos uma referência que diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem suas mãos estão encolhidas. Mas o que separa o ser humano de Deus, nos afasta de Deus, é a iniquidade. E os nossos pecados encobrem a face de Deus. Esta promessa, ela vai se cumprir nesta geração, meus irmãos. Porque muitos não estão fazendo conforme a lei, os mandamentos, o estatuto de Deus nos ordena. Que verdadeiramente nós venhamos se colocar diante de Deus com sinceridade. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Dentro desse contexto, no livro do profeta Joel, ao qual vem nos falando no capítulo 2, verso, aleluias, verso 19, capítulo 2, no verso 19, nos fala das benéficas que Deus tem para nossas vidas. O meu povo perece por falta de conhecimento. Qual conhecimento, irmão? Conhecereis a verdade vos libertará. Do quê? O povo ficou cativo. O povo, aleluias, tem sido preso. O povo tem sido perseguido. O povo tem passado por dificuldade. Mas Deus não se agrada de fazer isso. Porque Ele corrige aquele que Ele ama. Porque o que Deus tem para nos oferecer, como diz no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 19. E o Senhor responderá e dirá a seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O que Deus está falando comigo e com você, meu irmão, é que nós devemos se colocar diante do Senhor com sinceridade. Nós devemos se colocar diante do Senhor, aleluias, como diz a palavra, aleluias, no capítulo 2,
verso 12, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro e pranto, e rasgai os vossos coração, não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal, se arrepender do mal. O que Deus está falando comigo e contigo é que Deus tem algo muito tremendo para nossas vidas. Se nós fizermos conforme a lei, os mandamentos de Deus, como diz no capítulo 2, verso 1, diz assim: tocai buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde os tempos antigos nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Ou seja, meu irmão, o juízo de Deus está por vir. É o que Deus está falando, irmãos. Como diz no livro de Mateus, capítulo 8, verso 11, esta geração de gentis, que somos nós, não os hebreus, porque os hebreus, como diz o Senhor Jesus Cristo, eu vim para os meus e eles não me reconheceram, eles não me receberam. E a graça nos alcançou, irmãos. E esta geração sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Esta é a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a promessa para esta geração. Por quê? Porque verdadeiramente, aleluias, Deus está falando, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, em vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, depois derramarei sobre vós o meu espírito. Depois de quê? De se cumprir a profecia. Porque toda profecia se cumpre em Cristo. Porque verdadeiramente no livro de Isaías, capítulo 1, aleluias, diz assim: vide então e argui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlates, eles se tornarão brancos como neve, ainda que sejam vermelhos como um carmesim, se tornarão como, aleluias, a branca lã. Ou seja, vinde, povo, arrependei-vos, aleluias. Ou seja, fio de escarlate, um fio de esperança nos segura. É a misericórdia de Deus. Porque verdadeiramente, irmãos, aleluias, o Senhor, Ele nos ama. E o que Ele tem para nos oferecer, irmãos? A palavra do Senhor nos diz, aleluias, aqui no capítulo 2, verso 1, tocai buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está
perto. Aleluias. E Ele está perto. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de, aleluias, de Isaías, capítulo 1, 18, nos diz, aleluias, bem claro: vinde então e arguei-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como neve, ainda vermelho como carmesim, e se tornarão como a lã branca. Vinde, olha isso, venha, povo, arrependei-vos, porque ainda há um fio de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Deus está falando comigo e contigo, meu irmão. A oportunidade que Deus está nos otornando, porque a promessa é para esta geração. É esta geração que foi eleita. Porque a palavra do Senhor diz, Ele está falando aqui, ó, se um profeta, aleluias, anuncia, o Filho do Homem está voltando. Anuncia, aleluias, o Filho do Homem está voltando. Que os irmãos verdadeiramente possam ficar com esta palavra da promessa. Porque o Senhor, Ele verdadeiramente, Ele exorta e em seguida vem nos consolando. Ele está nos exortando, mas ao mesmo tempo está nos consolando. Com o quê? Com a promessa, aleluias, de fartura. Capítulo 2, verso 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto, o óleo, e sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Aleluias. O Senhor não se agrada, irmão, em fazer o povo passar por essa escassez, meu irmão. O nosso Deus é bom o tempo todo. E o Testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento, aleluias, ele vem nos apontando para Cristo, onde todas as profecias se cumpriram. Quando ele falou está consumado, tudo se cumpriu. As promessas, as profecias, tudo foi cumprido em Cristo Jesus, pois está tudo consumado. 1000 anos para nós é como um dia para Deus. Tudo está consumado. Nós estamos apenas vivenciando aquilo tudo que já está escrito, meu irmão. Que Deus vos abençoe.